Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11, e diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vou repetir: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira parte do versículo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Aos Efésios, Paulo escreveu no capítulo 4, do verso 4 até o 6: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos vós. Reafirmando nesse texto, o Espírito é apenas um, acrescentando que devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Apesar de ser um só Espírito, João, no Apocalipse, o chama de os 7 Espíritos de Deus. Isso porque o Espírito de Deus possui, segundo Isaías, 7 manifestações, Isaías 11:2, e repousará sobre ele. Quem é ele? O Messias, tá bom? O servo do Senhor, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Da mesma sorte, ou da mesma maneira, o contexto nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4. O Espírito é um só, e ele opera todas essas coisas. Mas o que são essas coisas? Essas coisas referem-se à lista divulgada de dons espirituais. O apóstolo diz, no capítulo 12, verso 8 a 10, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para poder interpretá-las. Paulo não diz que esses 9 dons listados aqui são os únicos em nenhum momento, e nem que ele está classificando em ordem de importância. Na Bíblia, há pelo menos mais 5 listas que podem ser acrescentadas aos dons espirituais. Todos esses dons são manifestações do mesmo Espírito Santo. O interesse de Paulo é que cada crente tenha uma parte do ministério do Espírito, como o restante do capítulo vai mostrar. Segunda parte do versículo: repartindo particularmente a cada um como quer. Esses dons são soberanamente dados pelo Espírito Santo, como ele quer, determina ou lhe agrada, e não como nós desejamos ou queremos, tá? Só ele sabe o que é verdadeiramente necessário, e ele usa quem ele quer e como ele quer. João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os dons são dados a indivíduos. No entanto, eles não são para benefícios dos indivíduos, mas para o benefício do corpo de Cristo, a igreja, para edificá-lo espiritualmente e numericamente. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Não são dadas à igreja Os dons não são dados à igreja para projeção humana, nem como um aferidor para medir o grau da espiritualidade de uma pessoa. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável.
todos os membros da igreja, assim como todos os membros do corpo físico, devem trabalhar juntos. Quando um membro do corpo de Cristo é abençoado com uma capacidade especial, essa é uma oportunidade para a alegria de todo o corpo. 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Quero orar pela sua vida, para que não falte nenhum dom espiritual na sua igreja e na sua vida. Pai Santo, maravilhoso, te exalto e te adoro, Senhor, por mais uma oportunidade de gravar um vídeo, hoje um pouco improvisado, mas no entanto, Senhor Jesus Cristo, visando, Senhor, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ó Pai querido, onde quer que esse vídeo seja visualizado, que essa pessoa, Senhor, venha abrir o entendimento para compreender as Escrituras, compreender, Senhor, os mistérios da Tua Palavra, hoje a nós revelados. Pai Santo e maravilhoso, dai-nos um dia abençoado, guarda e protege todos nós. Amém.